Eu comecei a estudar para concurso do zero e fui aprovado em menos de 6 meses para auditor fiscal do ISS Niterói. Sem mágica, só com um estudo bem feito. E hoje eu vou te ensinar exatamente qual foi o ciclo de estudos que eu usei para ter esse resultado tão rápido, que você também pode usar para ser aprovado. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Alberto Soares, hoje eu sou auditor fiscal aqui do ISS Niterói e mentor de estudos na LS Concursos. E eu trabalho hoje realmente aí ajudando outros concurseiros a encurtar esse caminho até a aprovação, com planejamento, com estratégia, com disciplina. E antes de mais nada, você precisa ter uma coisa na cabeça. Concurso grande, concurso top da área fiscal. Estou falando aqui de Receita Federal, de Cefaz estadual, de concurso de ISS de capital ou de grandes municípios. A gente está falando de uma prova que vai te exigir umas 15 a 20 disciplinas. Ou seja, é disciplina pra caramba. Só que óbvio, nem todas as matérias têm o mesmo peso, a mesma relevância, nem mesmo a mesma recorrência. Tem disciplina que cai em todos os concursos da área fiscal e em todos eles vale um caminhão de ponto. E tem disciplina que aparece só uma vez ou outra e quando aparece tem um peso pequenininho. Por isso, o seu ciclo de estudo precisa de prioridade e de inteligência. Não basta sair estudando qualquer porcaria. Quando você está começando o estudo, o seu foco tem que ser naquelas matérias que eu chamo de núcleo duro da área fiscal. Ou seja, aquelas disciplinas que caem sempre, que têm peso alto, ou que também podem demorar muito tempo para aprender, porque são matérias muito complexas. Esse núcleo duro, para mim, é composto de 7 disciplinas. É português, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade geral e hoje tecnologia da informação, ou seja, a famosa TI. Essas matérias são aquelas que você precisa começar o quanto antes, porque elas são longas, porque elas caem muito, elas sempre têm peso 2, peso 3, e são elas que na prática vai fazer a diferença na sua nota. Há um tempo atrás eu até fiz um vídeo aqui no canal analisando últimos editais de grandes concursos e basicamente quando a gente pega matérias como contabilidade, como direito tributário, elas sozinhas valem ali 10, 15, 20% da sua nota, ou seja, se você somar essas 7 matérias básicas, já está falando ali já de 70, 80% da sua nota final. E um detalhe, quando eu falei ali de direito tributário, hoje em dia já é também considerando a reforma tributária. Hoje, todos os grandes concursos da área fiscal, então, Cefaz de Goiás, por exemplo, Cefaz do Sergipe, tem matérias específicas de reforma tributária, que na verdade é quase que um direito tributário 2. Então, de hoje em diante, direito tributário já é considerando também a matéria específica ali de reforma tributária. E depois que você já começou a estudar esse ciclo básico, avançou ali já no estudo teórico dessas 7 disciplinas mais importantes, chega a hora de você começar a introduzir algumas novas matérias. Claro, sem abandonar as anteriores do ciclo básico, mas agora entrar novas matérias, que são um pouco menos importantes, um pouco menos de peso e às vezes elas não caem em outro concurso. Aqui nesse ciclo intermediário, a gente também tem 7 disciplinas. São elas matemática financeira, estatística, direito empresarial, penal, civil, auditoria e contabilidade avançada e de custos. Como eu disse, você não vai de uma hora para outra sair só do ciclo básico com as 7 matérias e vai pular para o ciclo intermediário e colocar 7 matérias de uma vez para outra. E você vai fazendo isso aos poucos. À medida que você for finalizando uma ou outra disciplina do ciclo básico, você vai encaixando essas novas matérias do ciclo intermediário, mas claro, de novo, mantendo um mínimo de revisão e de resolução de questão das matérias anteriores que você já concluiu. Em termos práticos, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você começou lá no ciclo básico com as 7 matérias. E você foi estudando, foi estudando. Chegou um momento que você terminou, por exemplo, o estudo de português. O que você faz nessa hora? Você insere uma nova matéria do ciclo intermediário. Então, por exemplo, você vai lá e insere matemática financeira. Só que você não vai tirar português que você já estava estudando. Você vai o quê? Reduzir um pouco a prioridade de estudo para português e você vai colocar no lugar um pouquinho mais de estudo de matemática financeira. Então agora você vai estar estudando 8 matérias. Aí você termina então direito tributário. Você vai colocar uma nova matéria do ciclo intermediário. Agora eu terminei contabilidade. Você vai lá e coloca mais uma matéria do ciclo intermediário. Então, à medida que você vai ali estudando, você vai fechando as matérias básicas e você vai inserindo novas matérias de estudo teórico, agora do ciclo intermediário. E pessoal, uma coisa que é muito importante, só até agora, ciclo básico e ciclo intermediário, a gente já está falando de uma quantidade extremamente grande de disciplina. Está falando de no mínimo umas 1.500, 2.000 horas de estudo. Claro, aqui no vídeo parece que é fácil, parece que é rápido, mas essas 14 disciplinas são todas disciplinas difíceis, extensas, e que vão exigir ali cada uma 80, 100, 150 horas de estudo. Ou seja, só para você chegar até aqui, a gente já está falando aí para o aluno normal que estuda 2, 3 horas por dia, 1 ano e meio, 2 anos de estudo para estar bem preparado. Mas beleza, você é um aluno dedicado, você está ali avançando nesses estudos.
já está concluindo todas as matérias do ciclo básico. À medida que você vai agora encerrando as matérias do ciclo intermediário, a gente tem um terceiro ciclo de estudo, que é o ciclo final, aquele ciclo ali com as matérias bem menos importantes, mais secundárias mesmo, que você só vai incluindo no seu estudo depois que você já for um aluno bem avançado nas matérias do ciclo básico e do ciclo intermediário. Essas matérias secundárias, elas caem com bem menos frequência, quando caem valem pouco, mas você precisa ir estudando elas lentamente quando você já está ali com quase todo o seu estudo teórico fechado, justamente para caso no concurso uma ou outra dela apareça, você não ter que perder tempo no seu pós-edital estudando teoria. Você já vai estar com elas prontas para você conseguir de fato ali só focar nas questões e nas revisões. Nesse ciclo final eu vejo 5 matérias: economia, administração, ética no serviço público, administração financeira e orçamentária, a famosa AFO, e direito financeiro. De novo, são matérias menos importantes, são matérias que faz totalmente sentido deixar para o final da sua preparação, mas quando você chegar nesse final, você não pode ignorar elas e deixar elas para o pós-edital. Afinal de contas, uma questãozinha a mais ou a menos que você faz na prova pode ser a decisão de você entrar ou não entrar na vaga. E eu já falei isso lá atrás, mas eu vou falar de novo. O maior erro do concurseiro que não passa no concurso é abandonar a matéria depois que você já estudou e fechou a parte teórica. Principalmente na área fiscal, que a gente está falando de novo 15, 18, 20 disciplinas, isso é a receita perfeita para não ser aprovado. À medida que você for avançando no estudo e concluindo o estudo teórico das disciplinas, você não pode deixar para trás e abandonar aquela matéria que você já estudou. Você precisa sim, claro, colocar novas matérias teóricas, você tem que fechar todo o edital, mas aquelas matérias que você já estudou e já concluiu a teoria, você precisa continuar estudando elas no ritmo mínimo. Você precisa continuar revisando, você precisa continuar fazendo questões, você precisa manter um contato mínimo com aquele conteúdo para não esquecer tudo. De novo, você não precisa manter o mesmo foco nessas matérias que você estava dedicando a elas antes. Então você pode sim estudar menos, você pode sim gastar menos horas de estudo por semana para elas, mas um pouquinho por semana é essencial para você não acabar esquecendo tudo que você já estudou. E até agora no vídeo, eu estou falando do ciclo de estudo pré-edital, ou seja, antes da publicação daquele concurso, daquele edital específico que você quer. Porque quando o edital, de fato, é publicado e é o concurso que você quer focar, quando sai o edital, a preparação muda completamente de foco. Primeiro, nesse momento do edital, você já precisa estar ou com toda a teoria estudada, ou no mínimo com grande parte da teoria estudada. Então ali 80, 90% das matérias já concluídas e já estudadas. E nesse contexto, o ciclo de estudo pós-edital muda completamente. Se o foco antes era estudar teoria, se o foco antes era aprender aquelas matérias, fazer questões de todas as bancas para ir pegando o perfil de uma, perfil de outra, no pós-edital muda tudo. Agora o foco é resolver exclusivamente questões daquela banca que vai fazer o seu concurso. 2. Revisar com base ali nos assuntos mais importantes de acordo com o perfil da banca, ou seja, rever os assuntos que caem mais e rever menos ou não rever os assuntos que caem menos ou não caem para aquela banca. Você realmente, assim, em termos práticos, você precisa otimizar seu estudo para maximizar a sua pontuação, focando nos assuntos, focando nas disciplinas mais quentes, ou seja, que vão cair mais questões, que vai ter um peso maior, que a banca pede mais, e estudar menos aqueles assuntos que vão cair menos. De novo, pós-edital é um momento para o aluno experiente. Não dá tempo de estudar teoria de matéria no pós-edital. Claro, no pós-edital é o momento de pegar a teoria daquelas matérias locais, específicas mesmo. Então, legislação municipal, legislação estadual, conhecimentos regionais, que hoje sempre está caindo em concurso, aquelas matérias que não aproveitam para outro concurso. Mas tirando essas matérias super específicas daquele lugar, o resto do seu edital você já precisa ter concluído. E se você quer se tornar auditor fiscal que nem eu, e precisa de um ciclo de estudo personalizado de acordo com a sua realidade, com a sua situação, eu posso te ajudar. Eu sou orientador de estudos aqui na LS Concursos, eu acompanho pessoalmente dezenas de alunos da área fiscal com foco único em ser aprovado. Se você se interessou, clica aqui no link da descrição para agendar uma entrevista gratuita comigo, ou claro, deixa um comentário aqui no vídeo. E pessoal, não tem jeito. O verdadeiro desafio da área fiscal não é a dificuldade de cada uma das matérias. É uma questão de organização e consistência. É muito difícil você organizar, controlar, revisar 10, 15, 20 matérias ao mesmo tempo. E é aqui que 99% dos concurseiros travam. Eles pedem o ritmo, eles abandonam uma matéria para estudar outra, faz tudo errado e fica ali patinando no meio do caminho. E é por isso que você precisa de um ótimo planejamento, de um ótimo ciclo de estudo, tudo ali bem montado, bem azeitado,
Porque você precisa disso para ajustar seu tempo de estudo para que você consiga avançar de uma maneira estável e com segurança. E no final das contas, não existe ali um único melhor ciclo de estudo perfeito para todo mundo. Existe um ciclo de estudo que funcione para você, um planejamento que funcione para você, de acordo com o seu tempo de estudo disponível, de acordo com quais matérias você já estudou e não estudou, qual é o seu objetivo, que tipo de concurso você quer passar, um concurso super top, super famoso, ou um concurso um pouco menor, que cai em menos disciplinas. E de qualquer forma, esse ciclo, o seu ciclo melhor de estudo, é aquele que você vai ter que começar pelas matérias mais importantes e mais difíceis, vai ter que introduzir matérias novas aos poucos, sem abandonar as antigas, vai ter que revisar, vai ter que fazer questão constantemente daqueles assuntos que já foram estudados. E você precisa que esse ciclo de estudo seja o suficiente para você fechar toda a matéria teórica antes do edital, porque depois do edital é um bicho ali de 7 cabeças totalmente novo. E eu refaço aqui meu convite. Se você quer um planejamento de estudo ideal, personalizado para a sua situação, com acompanhamento ali de perto, periódico, com metas semanais, passo a passo do que você precisa fazer para ser aprovado, entre em contato comigo aqui na LS Concursos. A minha mentoria é 100% personalizada, individualizada, e você vai ver como eu vou conseguir te ajudar a estudar e ser aprovado. Me chama lá no site da LS, ou claro, deixa um comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha aqui embaixo, deixe seu like. Também se ficou qualquer tipo de dúvida, pergunta, reclamação, sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor conteúdo de concurso público de toda a internet. Bons estudos, boas provas, e espero de coração que você alcance o seu objetivo e consiga se tornar um auditor fiscal que nem eu. E o mais importante é que eu quero muito mesmo, eu quero ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.